olha eu aqui de novo com a nossa última aula sobre o expressionismo. Então, só para vocês não esquecerem, que tal dar uma curtida se vocês estão gostando dessas aulas? E divulgar, falar para todo mundo. Quem não se inscreveu pode se inscrever, né? Espalha essa notícia. Vamos movimentar esse negócio aqui, gente. Nós precisamos crescer ao infinito e além, né? Ah, e tem o meu Instagram do canal, @canal Espalhando Arte. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu faço tudo com tanto capricho, com tanto amor, tem umas coisinhas diferentes, né? Vai lá, me inscreve lá também. Vamos começar? Então, primeira aula de expressionismo foi Introdução e Precursores. A segunda aula foi Die Brücke, movimento alemão em Dresden, 1905. Agora nós vamos para outro movimento alemão chamado Der Blaureiter, que começou em 1911 em Munique, também na Alemanha. Bem, esse grupo foi fundado por vários emigrantes russos, incluindo Vassily Kandinsky e Alexei von Jawlensky, e também por artistas alemães nativos, como Franz Marc e August Marc. Sobre o nome Blaureiter, o Cavaleiro Azul, traduzindo do alemão, Kandinsky escreveu que esse nome era derivado do entusiasmo de Marc pelos cavalos e do amor dele, Kandinsky, pelos cavaleiros e pela cor azul. Para Kandinsky, o azul é a cor da espiritualidade. Quanto mais escuro o azul, mais desperta o desejo humano pelo eterno. Interessante, né? Então, um gostava do cavalo, o outro gostava do azul, o cavaleiro azul. Eu costumo brincar que a gente põe um peso assim, histórico-cultural em tudo, né? Como se tudo fosse assim. Ô, gente, presta atenção aqui. E aí, vamos fundar um grupo? Vamos. Como é que vai chamar? Bem, você gosta de cavalo, eu gosto de azul, vai chamar o Cavaleiro Azul. É lógico que não é assim, mas é pra vocês verem que nem tudo tem assim, sabe, aquele peso intelectual que a gente acha que tem, não. Sempre falo isso, os artistas são gente, né? A gente tem uma mania de ver artista, assim, aquela coisa com pincel, boina, do além, assim, não, né? Até para julgar a arte e, por consequência, o artista, a gente tem que lembrar disso. São pessoas, gente como a gente, né? Bem, qual a diferença entre o Die Brücke, movimento expressionista alemão, com o Blaureiter, também movimento expressionista alemão, hein? Em contraste com o Die Brücke, cujos assuntos eram físicos e diretos, os artistas do Blaureiter exploraram o espiritual em sua arte, que muitas vezes incluía o simbolismo e alusões a preocupações etéreas. Então, nesse momento, a figuração deixou de ser a única via possível para representar os estados mais vitais do ser humano. E aí, eles escolhem a abstração. A abstração representa um salto para o vazio, a abertura para um universo sem fronteiras para a criatividade infinita da arte. O figurativo é quando você representa algo concreto. O abstrato é quando você não representa algo concreto, né? Então, você usa dos recursos de manchas, linhas, formas, mas não tem nada concreto ali. Por isso que é um salto para a criatividade, para o vazio. Essa é a grande diferença. O Die Brücke trabalha com o figurativo. O Blaureiter vai dar ênfase, não vai ser só o abstrato, mas vai dar ênfase ao abstrato. Porque ele quer ir mais além na soltura, né? Porque o sentimento é abstrato. A angústia não tem forma, então ele quer ir mais além nesse caminho. E para eles,
As formas abstratas, as cores prismáticas, tinham valores espirituais que poderiam neutralizar a corrupção e o materialismo de sua época. Os artistas do Blau-Reiter também estavam interessados na arte medieval europeia e no primitivismo. Já falei dos motivos. Incontaminação com as regras acadêmicas, né? Aquela coisa, sempre o certo, né? Greco-romano que foi passando por Renascimento, ou seja, as regras todas que vinham sendo estabelecidas como certas, qual cor, forma, etc e tal. Então, essa liberdade para com as regras, né? Eles não eram contaminados com elas, e a questão da pureza, né? Do genuíno, que tanto o primitivo tinha, e a Idade Média, né? Que sempre foi um período muito querido quando se busca algo mais espiritual, porque não foi a Idade da Fé, né? Vamos falar primeiro do Kandinsky, Vassily Kandinsky? Que fique bem claro, Kandinsky teve um trabalho enorme, 300 mil faces. E aqui eu vou falar da fase dele a partir do grupo Blau-Reiter, ou seja, 1911, quando surgem suas primeiras obras inteiramente abstratas. Então, é esse pedaço dele, do Blau-Reiter, a partir de 1911, quando ele começa a ficar abstrato, tá? Vamos focar aqui porque é o nosso assunto em questão. Bem, para início de conversa, ele criou a capa do almanaque do Blau-Reiter. Observando essa capa, a gente percebe que ela reflete o seu interesse nas tradições medievais e na arte folclórica de sua terra natal, Rússia. É um cavaleiro montado num cavalo azul. Blau-Reiter, cavaleiro azul. Inclusive está escrito Almanaque der Blau-Reiter, Almanaque, o Cavaleiro Azul. E quando a gente vai estudar, pesquisar um pouquinho a arte folclórica da Rússia, né, sua terra natal, a gente percebe o tanto que essa imagem dele faz referência, é baseada, né, é inspirada nessa coisa do folclore russo mesmo e na coisa também do cavaleiro medieval. E tem mais, a escolha do formato em xilogravura, que é arrojado, plano, primitivo, que reforça esse desejo de uma representação direta, né? E o interesse pelo primitivismo, genuíno, puro, simples. Uma outra coisa a ser dita é que, além da relação dele, Kandinsky, com os integrantes do grupo Blau-Reiter, é importante falar da amizade dele com o compositor Arnold Schoenberg, austríaco. Além de compositor, ele foi músico teórico, professor, escritor e pintor. E ele é considerado um dos compositores mais influentes do século XX. Então eles eram super amigos, trocavam 1000 figurinhas. E dentre uma dessas figurinhas está o fato de que Schoenberg comparava a arte à música, que chegava diretamente aos sentidos sem necessidade de uma história. Acreditava que as cores poderiam ser usadas como sons. Olha o que ele dizia: a cor é o teclado, os olhos são os martelos e a alma é o piano com suas inúmeras cordas. O artista representa a mão que toca o piano, emitindo esta ou aquela nota para provocar vibrações na alma. Bacana, né? Ou seja, trocando muito em miúdos, quando ele fala que a música chega diretamente aos sentidos sem necessidade de uma história, é mais ou menos como se ele estivesse querendo falar que a arte também pode chegar aos nossos sentidos sem a necessidade de uma história, figuração, figurativo, né? Que com cores, formas, linhas, manchas, você pode tocar também a alma como o som, sem necessidade de uma história, toca a sua alma. E aí eu falo para o aluno, é muito isso.
na música você tem muito essa sensação. Uma música instrumental, que seria o abstrato, porque não conta nenhuma história, ela usa o que? Ritmo, intervalos, né? Os elementos que eu não sei dizer direito, mas os elementos da música. E ela te provoca emoção. Então, sei lá, Vivaldi. Você vai, fica alegre, ou o outro fica triste, não interessa, mas ela provoca emoção, vibrações na alma, e ela só tem ali como recurso os elementos da música. Ela não conta uma história, não é? Gosto muito de você, leãozinho, e aí você vai seguindo essa história e construindo emoção. Não, você constrói emoção com os elementos da música. Então, por que eu não posso fazer isso na arte? Por que com os elementos da arte, que são cor, forma, linha, etc., espaço, vazio, por que eu não posso, com esses elementos da arte, também produzir emoção, vibrações na alma? Adoro! Sempre quando vem alguém com muito preconceito contra a arte abstrata, eu falo, por que você engole música abstrata? Né? Porque a música instrumental, ela não conta história, assim como a pintura abstrata não mostra nenhuma figura que te faça... Porque você vê um peixe, de qualquer coisinha que você vê já te faz relacionar e ir para um caminho. Mas quando você não tem nada, mas a arte pode fazer isso, né? Começa a pensar nisso, tá bom? Para casa, pensar nessa questão. E aí, não por acaso, Kandinsky nessa época escolhe títulos de procedência musical, como impressão, improvisação, composição. Pois bem, olha que interessante a pintura que ele fez, motivado pelo efeito que um concerto de Schoenberg causou nele. O quadro se chama Impressão 3, Concerto, de 1911. E aí vamos analisar desde quando ele começa com o esboço do que ele queria fazer. Então, no primeiro momento, ele faz um esboço que mostra uma cena na sala do concerto. Na perspectiva central em destaque, reconhece-se o pianista e o piano de cauda. Ao lado, grupos inquietos de espectadores e o lustre do salão. Já em um segundo esboço, ele elimina a perspectiva espacial, mas ainda mantém referência a objetos reais, como o pianista, o seu instrumento, a plateia e as luminárias, só que agora dispostos na superfície. Os contornos da tampa do piano ou dos espectadores tornam-se os limites das manchas de cor, que, aliás, estão anotadas no esboço: amarelo, branco e preto. E aí vem a versão definitiva, que é executada em pintura a óleo, e aí a gente nota que ele se desprende quase que totalmente das figuras. Agora então a gente entende o uso que ele faz da palavra impressão, usada para se referir a uma expressão direta de uma natureza interna. Essa imagem não é o concerto em particular que ele ouviu, mas sua impressão geral da apresentação musical. Superfícies ressonantes de cor e linhas rítmicas traduzem a impressão que ele teve do concerto de Schoenberg. Aqui vemos que ele parte da arte figurativa, mas sai dos limites das normas acadêmicas do realismo quando o objeto se dilui e sua cor e forma tornam-se os protagonistas. E finalmente vou falar de agora um integrante alemão do Blaureiter, Franz Marc. Ele ficou mais famoso pelas imagens de animais em cores vivas, especialmente cavalos, que costumavam transmitir mensagens profundas sobre a humanidade e seu destino, e também sobre o mundo natural. Natureza e animais eram mais do que agradáveis para ele. Eles eram espirituais e um meio de recolocar o que havia sido perdido na era moderna. Mais uma vez, uma decepção com o homem, seus valores,
suas deformações de espírito, né? Recuperar o genuíno, o puro, tudo aí na mesma vibe. Então, ele olhou para o mundo natural como um antídoto para a vida moderna, da qual ele se sentia cada vez mais alienado. Ele quase que só vai pintar animais. Aliás, ele falava que ele preferia os animais do que o homem, como muita gente fala, né? Que o animal ele é muito mais fiel, verdadeiramente fiel do que o homem, né? E aí, por isso, a ausência de um cavaleiro está de acordo com a crença de Mark na supremacia da espiritualidade animal sobre a dos humanos. Confiava mais no animal. E a cor era extremamente importante para ele. Ele não apenas entendeu o potencial da cor para afetar o humor, mas também desenvolveu uma teoria específica do simbolismo da cor. E assim, ele deu um significado ou propósito emocional às cores que ele usava em seus trabalhos. O azul era usado para retratar masculinidade e espiritualidade. O amarelo representava a alegria feminina e o vermelho envolvia o som da violência. Bem, espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui o expressionismo. Quem puder me curtir mais uma vez eu agradeço. E se você está se divertindo e aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigado. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!